A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Práticas Colaborativas, tem a honra de apresentar o webinar Transformações Digitais no Direito das Famílias e a Gestão de Conflitos, evento promovido pela referida comissão, com apoio das Comissões de Cultura e Eventos, Direito Digital e Direito de Família e Sucessões, todas da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo. Bom dia a todos, queria dar as boas-vindas aí, inicialmente aos nossos palestrantes e aos nossos participantes que estão começando a chegar na nossa sala. É uma honra estar recebendo aqui nossa palestrante de hoje, que é a Patrícia, e a Célia, que é a nossa já velha conhecida da Comissão de Práticas Colaborativas, e contando com a abertura do Dr. Spencer, nosso velho parceiro também, do qual a gente copiou com direitos autorais, o Rodas de Tecnologia, que a gente fez virar Rodas de Mediação e Colaboração, que é um evento aí que a gente tem, que está dando um público bastante interessante, que está nos trazendo um retorno muito legal para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, da colaboração e da mediação. Então, queria dar as boas-vindas pela Comissão de Práticas Colaborativas e já passar a palavra para o Spencer, que vai fazer a abertura do evento. Obrigada, Patrícia, obrigada, Célia, obrigada, Spencer. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, obrigado, doutora Mônica Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB Seccional São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Certamente somos parceiros e sempre seremos parceiros, sempre que pudermos cruzar nossos temas, podem sempre contar com a Comissão de Direito Digital. Eu agradeço muito pela honra de fazer a abertura de um evento tão significativo, tão interessante. Falávamos agora há pouco o quanto o tema direito de família e direito digital se cruzam e quanto interessante é cruzar os temas, quanto diferente é cruzar os temas. Também saúdo nossa palestrante, doutora Patrícia Sanches, obrigado pela participação, obrigado pela exposição que fará. Agradeço a nossa mediadora, doutora Célia Caiubi, se eu não errei a forma de falar, espero que não. Obrigado pela participação também, a Júlia e aos demais membros, tanto da Comissão de Direito Digital quanto da Comissão de Práticas Colaborativas. Bom, é uma grande honra fazer a abertura de qualquer evento, né? O mais importante aqui é celebrar a importância dessas chamadas e desses usos de modelo que são desenvolvidos pela nossa gestão, de modo que o Rodas se contribui. É um grande prazer que as pessoas utilizem o modelo. A gente também tem utilizado uma vez por mês, né, a ideia de discutir usando a tecnologia e de conversar de um modo mais aberto, mais surpreendente, é sempre muito interessante. Então, só fico orgulhoso e muito satisfeito em ver que temos modelos que podem ser úteis para outras comissões. Aliás, essa gestão é muito interessante, por isso, né, há um esforço de integração de comissões que me deixa muito satisfeito. Ontem mesmo eu recebi uma ligação na parte de jornalismo da OAB, pedindo para que nós nos manifestássemos sobre uma questão muito específica, sobre o uso de TV, de sinal de TV fechada de modo criminoso. E exatamente para respeitar essa segregação ou essa diferenciação das comissões, eu solicitei que a funcionária da OAB entrasse em contato com a Comissão de Direito Penal, né? Apesar de ser penalista por formação, mestrado, doutorado, o respeito à gestão é uma coisa muito importante, o respeito à comissão é muito importante. Então, me sinto muito respeitado pela Comissão
de práticas colaborativas, arbitragem, mediação, todas muito respeitadoras, isso é muito importante. Eu queria fazer a abertura desse evento apresentando uma forma de enxergar a tecnologia que para mim é muito clara e que para muitos se tornou clara. Muitos já devem ter notado que a tecnologia é uma mudança social rápida demais para uma sociedade e para um direito que se transforma devagar demais. A tecnologia, de uma hora para outra, integra 4 ou 5 gerações que coexistem em um mesmo momento social. E integra e desintegra simultaneamente. Integra porque a geração, que a gente chama de geração C, geração conectada, que são os digital born, as pessoas que já nasceram conectadas e imersas na tecnologia, essas pessoas convivem através de um mesmo ponto central chamado tecnologia da informação, com pessoas que já viveram sem qualquer tecnologia, ou no sentido, sem qualquer tecnologia da informação, sem qualquer lógica informática, e sem conectividade. Mas a internet vem e integra mais ou menos 4 a 5 gerações através de uma coisa que nós devemos levar em consideração para iniciar o debate transformações digitais e gestão de conflitos familiares, chamada linguagem. Então, a tecnologia não é nada mais, nada menos do que uma linguagem, né? E essa linguagem, que tem várias formas de se realizar, ela se concretiza em uma interface que nós estamos acostumados ou nos acostumando a agir com, interface gráfica, interface de áudio, interface escrita, interface até de formas de interação, né, relação. Então, essa linguagem tem de bonito esta capacidade de, incrivelmente, a partir da mesma forma, integrar gerações diferentes. E essa é uma das grandes transformações digitais que devem ser levadas em consideração. Se você impõe a uma sociedade muito diversa em termos de afinidade tecnológica uma mesma linguagem, de repente, de uma hora para outra, estas 5 gerações ou 4 gerações coexistentes precisam se esforçar para falar essa linguagem. Eu digo isso porque vejo as dificuldades que os meus pais têm de compreender a tecnologia, de se adaptar à tecnologia, mas no momento em que entendem, se aceitam a entrada desta linguagem na sua vida, ganham aquilo que nós chamamos de tecnologia propriamente dita, né? Ganham maximização de uso de recurso. E essa é a função de qualquer tecnologia, e na tecnologia da informação, a somatória disso com a linguagem. Então, eu vejo que quando há um rendimento por parte da geração mais antiga, no sentido de menos afim, com a geração mais recente, no sentido de mais afim, e também não é a minha, a gente percebe que existem muitos benefícios. Então, isso já era levantado tempos atrás no que se referia às visitas, aspas, visitas feitas por familiares a presos. Já muito se falou o quanto poderia-se aumentar o convívio do preso com a família, a integração do preso com a família, através do uso de tecnologias, de criação de centros específicos de interação. Diminuía-se os riscos de entrada de pessoas, diminuía-se os riscos de violação de dignidade de pessoas em situações que até são recentemente consideradas degradantes pela ONU, pelo STJ, que são aquelas revistas íntimas, e cria-se maior convívio, maior afinidade, maior troca e maior relacionamento. Então, isso já era dito 4, 5, 6 anos atrás no direito penal, no que se referia à questão do preso. E isso hoje a gente percebe que se torna também uma realidade muito frequente por parte de gerações diferentes. O primeiro caso de homicídio através da informática se dá por uma interação familiar utilizando tecnologia. Um homicídio culposo, e agora sim o culposo utilizado na palavra correta, apesar do momento utilizar essa expressão incorretamente. Um neto que morava em uma das ilhas do Japão, que falava com a avó frequentemente através de um mecanismo que vocês conhecem chamado Skype, e quis pregar uma peça de Halloween para essa avó e fingiu o seu assassinato através de um amigo. O amigo vinha lá com uma faquinha e fingiu o assassinato dele. E a avó, se assustando com aquilo, acabou tendo um ataque cardíaco
e acabou falecendo. Então, claro que, por um lado, as transformações digitais são boas, por um lado são ruins, por um lado geram um estresse, não sei se vocês já viveram isso, depende muito da sua afinidade, da sua idade, da sua vontade de aprender, mas a tecnologia ela gera raiva também quando você se frustra na execução dela. Mas o meu objetivo desta abertura é dizer que a transformação digital e a capacidade de resolução e de gestão de conflitos familiares está diretamente relacionada a esta possibilidade de integração que a tecnologia permite, esta linguagem única que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o cometimento de crimes, fraudes, utilização de ardis, quanto para a aproximação, para a capacitação de pessoas, para que elas se sintam relacionando-se. Por exemplo, nesse momento eu vejo aqui na minha tela a doutora Mônica e eu me sinto muito próximo dela. Eu sei que pessoas não se incomodam com isso, mas eu me sinto muito próximo dela. Eu vejo o quadro no fundo, imagino se esse quadro é da casa dela, se esse quadro é do trabalho dela, tento entender por que ela comprou esse quadro, o que aquele quadro passa para mim, o que passava para ela. Então a gente começa a entender essa linguagem, a aprender com esse convívio, de modo a se permitir. Eu converso aqui com vocês com a mesma vontade de conversar se vocês estivessem presentes aqui comigo. Sinto falta da presença, claro, como todos. Sinto falta do convívio, como todos. Mas acho que a tecnologia ela é mais uma ferramenta, não a principal, mas mais uma ferramenta para que nós possamos criar melhores interações e maiores proximidades entre membros de família, entre membros de sociedade. E acho que, nesse sentido, esta transformação gera benefícios a esta gestão de conflitos. Então, eu desejo a todos um excelente evento, espero que uma abertura nesse sentido seja digna da comissão que me convidou. Eu agradeço novamente a doutora Mônica por sempre estar presente e por sempre nos convidar para participar de momentos como esse. Um excelente evento a todos, eu sei que serão abrilhantados com as palavras da doutora Patrícia, e também sei que a nossa mediadora, a doutora Célia, vai fazer uma brilhante condução desse painel. Então, desejo a todos um grande evento, fico à disposição, a comissão está à disposição de todos vocês e espero que tenham um bom dia a todos. Bom dia a todos, agradeço as palavras do Spencer, obrigada pela presença de todos, da doutora Mônica, doutora Spencer, doutora Patrícia, e fazendo uma breve introdução e aproveitando as palavras que já foram colocadas, esse evento, na verdade, a finalidade dele é exatamente passar um pouquinho, né, de como está sendo essa transformação, principalmente com o uso de tecnologias, e nesse momento, mais ainda, em que essas resistências acabaram por fatores completamente alheios à vontade de todos, mas que integraram gerações, acabaram com a resistência em relação ao uso de tecnologias nos ambientes familiares. Por outro lado, geraram algumas outras questões com repercussão jurídica, de superexposição, e aí a doutora Patrícia vai abordar esses temas. É exatamente essa a finalidade desse evento. Então, com muito prazer, muita honra, uma satisfação enorme, eu vou apresentar a nossa palestrante, que é a doutora Patrícia Correia Sanches. Ela é doutora em Ciências Jurídicas, professora da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e ela também preside a Comissão Nacional de Família e Tecnologia do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E lá tem muitos eventos também acontecendo, mesclando esses temas, porque hoje família e tecnologia e as repercussões dessa interseção já são uma realidade, e é exatamente isso que a gente pretende num bate-papo muito coloquial, colocar aqui de uma forma em que todos se sintam acolhidos, se reconheçam e tenham interesse, né, nesse tema também, venham fazer parte tanto das nossas comissões aqui de Direito Digital, de Práticas Colaborativas e Família e Tecnologia. Doutora Patrícia, bem-vinda, a palavra é sua, muito obrigada. Bom dia, Célia. Agradeço muito, doutora Mônica, o seu convite. Obrigado, doutor Spencer. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Célia. É um prazer estar na OAB de São Paulo. É uma honra poder contribuir com tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que quando nós estamos num processo colaborativo, tudo isso é colaborativo. Cada fala, um pouquinho do que a gente sabe, porque todo mundo
tem um pouquinho que pode ensinar e todo mundo tem muito que pode aprender. Então, essa colaboração, isso que nós estamos fazendo já é uma prática colaborativa. E a tecnologia nos aproxima. As pessoas usam muitas das vezes a tecnologia como uma vilã, mas esquecem que hoje é a principal ferramenta do nosso dia a dia, quando usamos um WhatsApp, quando usamos as redes sociais para nos comunicarmos com a família e com os amigos, né? Para darmos aula, para termos as nossas aulas. Então, a tecnologia, ela forma uma ferramenta muito grande para todos nós. E por isso eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, no que tange à advocacia, é muito interessante porque nós, como o Dr. Spencer falou, nós coexistimos com diversas gerações nesse momento em relação à tecnologia. Você tem diversas gerações coexistindo. A gente tem aquela geração que nasceu num mundo completamente analógico, né? As ligações telefônicas eram raras, eram difíceis, não eram diretas, tinha sempre que se passar por uma telefonista, a telefonista iria repassando essa ligação até que as ligações, a comunicação fosse estabelecida de ponto a ponto. Então, olha, a gente pensa há 60 anos atrás, 70 anos atrás, em termos históricos, isso não é nada. Aí, voltando para a advocacia, veja que interessante. Sem dizer a idade das pessoas, mas acredito que algumas pessoas existiram no momento que a advocacia os advogados precisavam ir até os balcões das varas, falava o nome do cliente ou o número do processo e tinha umas fichinhas numas caixinhas. Não estou perguntando quem participou desse tempo, tá? Estou apenas dando um exemplo que os advogados iam até o balcão, davam o número do processo e a pessoa que atendia, não nos atendia, nunca vi falar disso, enfim, nunca vi isso acontecer, mas o fato era esse, né? Íamos até o balcão, o funcionário procurava, vinha uma fichinha e ali estava escrito à mão o andamento daquele processo. Se aquela fichinha se perdesse, olha, não tinha como encontrar o seu processo, senão depois de uma diligência absurda dentro de uma sala repleta de papel empilhado, de autos do processo físicos empilhados. Então, se hoje você vê ainda a existência dos autos em papel, você imagina na época, e você imagina numa época em que nem o controle processual era feito de uma forma digitalizada. Bem, aí passamos por um momento em que o movimento processual você podia tomar numa sala específica dentro do fórum. Então, ficava uma fila gigante com uns aparelhinhos que você digitava, e aquilo era muito moderno. Você digitava o número do processo do seu cliente e vinha aquelas fitinhas. Fazia aquele barulho imenso, algumas pessoas levavam até fone de ouvido, aquele tampão para poder fechar o ouvido, porque era muito barulho. Você imagina 300, 400, 500 maquininhas daquelas e todo mundo nas suas filas para tirar aqueles boletinhos que vinham escritos. E aí sim, você levava até o funcionário ia usar a fichinha dele, enfim. Então, estou fazendo um levantamento histórico moderno. E aí passou-se para um segundo momento, um terceiro momento, onde nós poderíamos ver a movimentação do nosso processo diretamente acessando o site do tribunal. Isso foi algo muito moderno, porque os advogados não precisavam mais se deslocar até o fórum para saber a movimentação daquele processo. E isso já foi uma modificação muito interessante. E a partir desse momento também, muito que concomitantemente, as publicações passaram a ser também de uma forma digital. Lembrando das publicações que elas eram em papelzinho, tá? Os advogados tinham que contratar umas empresas, elas tinham a assinatura do diário oficial e com lupa os funcionários ficavam procurando o número dos processos. Recortavam, colavam no papel e diariamente entregavam nos escritórios que eram clientes
dessas empresas, né? E aí, nós estamos falando em muito pouco tempo, doutora Mônica, doutora Célia, muito pouco tempo. Né? Não sei como a gente conseguia trabalhar, se a gente olha para trás e fala, nossa, como nós conseguíamos trabalhar dessa forma. E as coisas davam certo. Então, veja que a tecnologia veio de uma forma muito tranquila e como ferramenta para nos auxiliar nesse trabalho. Então, aí você já tem uma interface muito importante da advocacia, tá, com a tecnologia. Isso numa situação de prática mesmo da advocacia. E tem vários outros sistemas, né? A própria máquina de escrever, né? São outros sistemas que vieram nos auxiliar. Bom, você tem a máquina de escrever, depois você tem a máquina de escrever elétrica, depois você tem aquela que tinha memória, que você poderia, antes de apertar o Enter e ela fazer aquele tec, ela fazia no papel, você podia ver se estava tudo certinho. Porque antes nós tínhamos que usar aquele corretor que batia em cima da letrinha. Bom, quem não sabe disso pode olhar aí no YouTube e voltar para ver como era a advocacia há 30 anos atrás, vamos colocar assim. 30 anos atrás. 30, isso não é nada. Então, veja, aí nós já temos uma transformação digital muito grande no que nós temos hoje do processo totalmente digital. Olha que interessante. Nós temos o processo digital. Qual é a diferença do processo digitalizado para o processo digital? Isso também é interessante. O processo digitalizado é aquele que nasceu físico e ele passa por um processo de digitalização. Então, ele é físico, você faz o escaneamento e o transforma o leva para a via digital. Então, esse é o processo digitalizado, que hoje nós ainda convivemos com eles, né? Porque tem o processo que nasceu físico e, num dado momento, ele vai à segunda instância, enfim, ou ele vai para um tribunal que só tem processamento eletrônico, de maneira, então, que ele é digitalizado. O processo digital, diferente do digitalizado, ele já nasce na via digital, que hoje, por exemplo, é a prática que nós utilizamos já diretamente na advocacia, né? Para o ajuizamento com algumas exceções, por exemplo, vara de infância, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ainda é papel, tá? Então, eu estou falando em termos, estou generalizando aqui em termos gerais, você já inicia o processo dentro da via digital. Bom, então, veja a importância dessa transformação digital para a nossa advocacia. Isso já é bastante interessante. Agora, a questão, como a gente trabalha essa interface da tecnologia para a advocacia? De diversas formas. Primeiro que o nosso trabalho é trazer a causa do cliente, vamos representar o anseio do cliente. Veja, quando a gente fala representar o cliente, nós estamos no lugar do cliente, porque nós somos a voz do cliente dentro do tribunal. Nós somos uma interface do cliente, ou seja, do anseio daquela pessoa para o judiciário. Então, a advocacia vem de advocatum, tá? Chamar para si. Então, a gente chama para si aquela voz. E aí, essa é uma questão. Por quê? Nós temos diversas formas de trabalhar o fim dos conflitos. Não é verdade, doutora Mônica, doutora Célia? Temos diversas formas. Temos a forma litigiosa, é uma forma. Isso se tratando de formas lícitas, né? De pôr fim aos conflitos, claro. Então, nós temos a forma litigiosa, aonde nós levamos a razão do nosso cliente sem tirar nem pôr, sem fazer concessões, até o final, e uma terceira pessoa alheia àquela relação, que vai tomar ciência a partir do que nós, advogados, defensores públicos e Ministério Público, vamos colocar, e aí sim uma terceira pessoa isenta é que vai decidir ali a vida daquelas pessoas. Quando a gente traz isso para o universo do direito de família, que é uma atuação hoje muito importante, a utilização das práticas colaborativas no direito das famílias,
Você imagina uma terceira pessoa, e aí eu chamo a terceira pessoa o papel do magistrado ou da magistrada, que vai dizer como aquelas pessoas, como aquela vida vai se desenvolver dali para frente. Então, a prática colaborativa, ela é muito importante porque traz uma possibilidade das pessoas diretamente envolvidas naquela situação que nasceu inicialmente com um litígio. Então, a prática colaborativa vai usar de ferramentas para que possamos descortinar essa situação, retirar os pontos de litígio e deixarmos apenas aqueles pontos que podem e que devem ser resolvidos pelas próprias partes, muitas das vezes. Então, veja, doutora Célia, doutora Mônica, se nós tem certas discussões que não interessam ao processo, não interessam àquela discussão que as partes querem, e muitas das vezes essa discussão é levada a um litígio desnecessariamente. Por quê? Porque o cerne da discussão não é o cerne do processo, não é o objeto do processo. Então, ontem estava falando sobre traição virtual. Né? Estávamos num evento com o Cristiano Chaves falando sobre traição virtual. E aí o questionamento é o seguinte: qual é o objetivo de trazermos uma discussão de traição, seja virtual, seja, enfim, para dentro de um processo de família? Qual é a consequência dessa discussão para dentro de um processo de família? Se não o litígio, se não aflorar dentro de um processo de família os sentimentos que acabam por acirrar e causa uma cortina, muitas das vezes intransponível, para que aqueles sujeitos daquela família possam resolver o objeto, que é muitas das vezes uma situação patrimonial, uma situação da guarda de um filho, uma situação da manutenção dos alimentos de uma criança, da convivência da criança com os pais. Veja, nada disso tem a ver com fatos que aconteceram e que levaram aquela família a entender pela dissolução daquele núcleo familiar. Porque diferente de qualquer outro litígio, por exemplo, numa seara contratual, diferente de qualquer outro litígio, a família, nesse momento, sofre do que a Maria Berenice fala de danos de amor. São os danos do amor. É a frustração, é a chateação. Então, são esses danos de amor que acabam acirrando uma discussão e que muitas das vezes não... E ela, com certeza, não é o objeto da causa. Você não vê hoje a causa de pedir a situação de que uma pessoa tenha traído a outra, ou que uma pessoa não tenha dado atenção à outra, ou que a pessoa tenha deixado de amar a outra. Isso não é causa de pedir nos processos de família. Mas são causas que trazem barreiras nas quais as práticas colaborativas, essas sim, podem retirar. Então, quando nós trabalhamos a prática colaborativa, que nada mais é do que métodos, são métodos de solução do conflito. E aí entra o papel primordial e importantíssimo da advocacia. Os advogados e advogadas que trabalham o direito das famílias precisam fugir da beligerância dos tribunais. Porque num processo de família, você não tem vencedor e você não tem perdedor. Na verdade, todos são perdedores. Você não tem vencedor, porque a família está ali sofrendo. Não importa se a decisão foi a mais sensata pela separação ou pelo divórcio, enfim, pela dissolução da união estável, não importa. Mas o sentimento de que apostou em algo que não deu certo permanece. E a frustração e a chateação vêm à tona. Então, nesse momento,
os advogados, as advogadas, precisam entender que eles não são a parte que eles estão representando. Pelo contrário, a advocacia trabalha como um fiel da balança emocional nesse momento. As advogadas e advogados não podem estar com o mesmo sentimento que seus clientes, senão acaba por sair da função para a qual ele foi destinado ali, naquele processo. Então, veja, doutora Mônica e doutora Célia, é com muita tranquilidade que eu vejo o caminho da advocacia familiarista para as práticas colaborativas. Quanto menos nós conseguimos inserir a família num litígio dentro do judiciário, aí é o sucesso da advocacia familiarista. Veja, muitas das vezes nós não conseguimos não fazer judicialmente, né? Porque, por exemplo, um divórcio, onde tem interesses de incapazes, com raras exceções a gente consegue retirar do tribunal, mas fora isso nós temos que levar ao judiciário. Mas de qualquer forma, veja, uma coisa é você trabalhar um processo amigável, outra coisa é você trabalhar um processo litigioso. E aí, veja, é um grande ganho para a advocacia. Muitos dos profissionais da advocacia, ainda ligados a um modelo mais tradicional, entendem que a vitória é pela quantidade do litígio. Quanto mais brigar, quanto mais discutir numa audiência, melhor é o advogado ou a advogada. Para a advocacia familiarista, isso a gente tem muito dentro do IBDFAM, puxar muito esse viés para as práticas colaborativas, para retirar a família do litígio. Hoje é para onde caminha a advocacia no direito de família. E aí veja como a tecnologia nos auxilia. Veja como nos auxilia. Por quê? Com a possibilidade de trabalharmos, por exemplo, um divórcio online. Como a advocacia pode trabalhar um divórcio online? Primeiro, se o divórcio é online, é porque ele é extrajudicial. Se ele é extrajudicial, doutora Célia, nós estamos sem litígio, porque nós não podemos tratar um litígio fora da via judicial. Então, se nós estamos numa via extrajudicial, porque já nós não temos litígio. E aí vem o primeiro trabalho, talvez, que seja quando as partes nos procuram, um cliente ou uma cliente procura o meu escritório. A primeira tentativa que nós fazemos, a nossa advocacia, é procurar a outra parte ou o advogado ou advogada da outra parte. Porque o que as pessoas, o litígio daquelas pessoas pode não ser o real litígio. Consegue compreender? Porque nós estamos ali para fazer um filtro, porque o que nos interessa é o objeto jurídico, é o que nós precisamos trabalhar. E muitas das vezes, a gente que trabalha muitos anos o direito de família, o cliente chega para a gente e fica ali 2 horas falando. Mas o que nós vamos aproveitar são 15 minutos. Porque ele traz uma história lá de trás, que aconteceu lá atrás, e que a pessoa... É claro que é importante para nós entendermos tudo o que aconteceu, mas o que nós vamos trabalhar, o objeto que nós iremos trabalhar juridicamente, não é o fato da pessoa ser YZ, de que era assim, que depois se transformou assim, e que a relação era uma e depois se transformou em outra. Isso para a gente não importa. O que vai importar é a decisão daquele casal e de como vamos trabalhar aquela decisão. E aí é que entra. Tira aqueles 15 minutos da conversa, fazemos contato com o advogado da outra parte. É ótimo se a outra parte tem um advogado, principalmente um advogado que trabalha com práticas colaborativas. Né? Se for um advogado ou uma advogada que trabalha direito de família, já penso eu, tá? Olha, já é um caminho andado. Porque é muito difícil. É o primo, o irmão da pessoa, o primeiro irmão da pessoa já não é muito legal, ainda que fosse especializado em direito de família, tá? Então, é o primo, o irmão que trabalha direito empresarial,
mas que vai fazer o processo de divórcio. Eu fico bastante... respiro fundo antes, né? Porque, caramba, é uma pessoa que vem do direito empresarial, aonde é completamente diferente o trato da advocacia. Completamente. Os objetos são diferentes, a forma como você lida é diferente. Bem, estabelecido esse diálogo, tem advogado da outra parte? Ótimo. Eu prefiro, né? Porque o linguajar é outro, vamos trabalhar de uma outra forma. Não tem advogado da outra... A outra parte não tem advogado. O que o meu escritório faz nesse caso? Eu entro em contato com a outra parte, que ainda não tem advogado, pergunto se tem advogado, me apresento, pergunto se tem advogado. Se disser não tem advogado, eu chamo para uma conversa no meu escritório. Tento chamar. Por quê, doutora Mônica e doutora Célia? Porque nesse momento pode ser que nós consigamos trabalhar uma mediação ali, extrajudicial, possamos resolver a questão e, de repente, entrarmos até com uma situação, com um processo conjunto. Ou seja, o meu escritório pode advogar para ambas as partes se nós chegarmos a um consenso. Porque nós vamos retirando aquelas camadas de litígio que não interessam ao processo. E vamos chamar a questão. Certo? Então, veja, você quer se divorciar? Quero. Você também quero. Mas fez isso comigo, fez aquilo, me enganou. A outra parte vai dizer, não, mas ela também me enganou. Isso nada importa para o meu processo de divórcio agora. Porque o que me importa? Ambos querem. Ambos decidiram pelo divórcio. Opa, então é consensual. É consensual. Porque a discussão da traição, ou a discussão da falta de zelo, da falta de cuidado, não tem mais espaço dentro de um processo de divórcio, porque nós não temos mais o campo da culpa. Não nos interessa mais o campo da culpa. Então, o que eu preciso ali verificar? Ambos querem? Então, nós temos um divórcio consensual. Agora, vamos retirar os pontos que não interessam. E aí vem o trabalho, né, de se retirar voltado para o objetivo, que é colocar fim àquele casamento que, de fato, já não existe mais, tanto que procuraram as vias para resolver isso. Bom, e aí é importante colocar, eu gosto muito de dizer isso, que o advogado não divorcia ninguém. O advogado não termina com o casamento de ninguém. Certo? As pessoas é que a vida, enfim, resolvem por colocar fim aos seus casamentos, às suas uniões estáveis. Não são os advogados. Entende? Então, quem coloca fim ao casamento, à união estável, são as pessoas. Né? Pelo seu livre-arbítrio, pela sua liberdade, pela sua autonomia da vontade. Pelo exercício dessa autonomia da vontade, colocam fim aos seus relacionamentos. E o que faz o advogado, se não apenas representar aquele fato que já está concreto, que é o fim daquele casamento. Então, vamos buscar juridicamente para que aquele casamento termine, ou aquela união estável termine da forma mais suave, protegendo os direitos que a legislação concede. Então, nesse momento em que as partes estão ali, eu consigo tentar, né, fazer com que retiro essas pontas do litígio e trago para o objeto principal. Temos consenso pelo fim do casamento. Ok, agora vamos buscar... Então, eu coloco aqui no meu papelzinho, divórcio. Tá? O divórcio é consensual. Ok, agora vamos ver a partilha. Veja, o divórcio, a intenção, a vontade de colocar fim é consenso. Então, ok, agora vamos para o segundo passo, vamos para a partilha. O que está dificultando a partilha? Se é um casamento, que tipo de discussão que eu posso ter? Casamento, eu tenho data de início através de uma certidão. Ali eu vejo qual é o regime de bens e aplico a regra de regime de bens. Esse imóvel pertence ao casal, não pertence ao casal, em que medida pertence? É uma questão de matemática. É uma questão de matemática. Se é um imóvel financiado, quando eu casei já tinha 30% financiado, tá, e os 70%? Os 70% aconteceu, o pagamento de 70% foi dentro do casamento, então é questão de matemática. Esse 70%
Se o regime é comunhão parcial de bens, pronto, 35 para cada um e o outro 30 é particular. Então, é uma matemática, não tem muito por onde fugir a matemática. Quando é união estável, já é mais complicado, né? E aí nós temos que puxar um consenso de uma data, de quando. Muitas das vezes, a discussão da partilha da união estável é uma parte dizendo que já tinha união estável em determinada data e a outra negando aquela união estável. Então, esse aí é um ajustezinho que nós precisamos conversar e ver. Também traz para a matemática. Isso é uma dica. Também traz para a matemática. Quanto custa essa discussão? Financeiramente falando, quanto custa essa discussão? Tanto. Quanto custa levar essa discussão para o judiciário? Quanto custa manter um litígio por anos num judiciário? Vamos verificar se vale a pena? E fora isso, o custo emocional de um processo litigioso. Também é muito importante que isso seja contabilizado. Não só o custo financeiro, mas também emocional dessa situação. Bom, resolvida a questão da partilha, conseguimos chegar a um consenso da partilha? Ok, opa! Se conseguir fechar uma partilha, se o meu divórcio já é consensual, o meu divórcio, o meu processo de divórcio é consensual. E se não tivermos interesses de incapazes, olha, nem o judiciário eu vou precisar levar. Eu posso fazer extrajudicial. E aí entra a possibilidade de um divórcio online, se as partes não estiverem fisicamente, ou se não tiverem a possibilidade de estar fisicamente, né, no mesmo ambiente, no mesmo local. E às vezes, muitas das vezes, doutora Célia, doutora Mônica, às vezes a via não presencial ajuda. Porque a emoção, muitas das vezes, as emoções estão tão acirradas que você colocar as pessoas no mesmo ambiente, até o cheiro pode fazer aflorar um sentimento do qual nós já estávamos trabalhando a advocacia, já estávamos trabalhando ali, muitas das vezes, até a prática colaborativa, trazendo até o psicólogo da família, às vezes o psicólogo que fez terapia familiar, puxando a ajuda desse profissional também, que a prática colaborativa também trabalha com isso, né? Trazendo a ajuda de um profissional e a multidisciplinariedade. E aí, naquele momento que as partes se encontram numa mesma sala, muitas das vezes, aquilo tudo pode aflorar. Fala, doutora Célia. Oi, a gente combinou de fazer esse bate-papo, então essas introduções, muito obrigada. Nós somos entusiastas uma da matéria da outra, né? Eu adoro tecnologia e as práticas colaborativas são uma vertente, tenho certeza disso, até pela fala em todos os eventos. Então, pegando um gancho sobre o que o Spencer falou e o que está sendo dito agora, sobre essa autonomia, essa sensibilidade, essas questões que são postas nos litígios e muitas vezes o ambiente jurisdicional, talvez, né, não se mostra mais adequado, principalmente nesse momento em que o afastamento pessoal impõe o uso de tecnologias até nos meios tradicionais, e colocando aqui um ponto que muitos advogados de família agora também estão vivenciando, essa questão até da convivência online, né? O doutor Spencer falou sobre isso nas prisões, que é a realidade dele sobre questões criminais. Então, como melhorar essa facilitação e colocar uma presença ali com muita segurança em ambientes independentes de pandemia e isolamento social, mas que seja possível, né? E como a tecnologia facilita isso. Então, de tudo que está sendo dito, até de divórcio online, que é o ponto e que é a possibilidade, essa convivência, então, assim, eu só interrompi porque eu adorei essa parte, né, das práticas colaborativas nesse ambiente, então isso é um consenso, que seria uma forma de gerir os conflitos por esse método interdisciplinar, de pegando questões, incluindo a mediação em pontos de resolução de conflitos. Mas hoje, a realidade é, antes da pandemia, eu tive um caso colaborativo com uma equipe completa, em que um dos genitores foi morar fora do país
e tinha uma filha menor de 3 anos e o outro genitor ficou no Brasil, e como se estabelecer essa convivência. Tendo consenso, e eu acho que é esse o ponto que está sendo colocado aqui, logicamente a autonomia privada faz essa relação, funciona e transita em julgado, né? Independente da intervenção do Ministério Público. Infelizmente, não vira um precedente em que outros advogados possam se inspirar, e até mesmo o judiciário, mas a gente sabe o que acontece. Quanto maior o consenso, melhor para as famílias, para o modelo, para a proteção de todos os direitos, inclusive das garantias da convivência familiar, que é um direito constitucional e plena, apesar da distância. E aí a colocação que eu ponho é essas questões, né, tecnológicas na veia, assim, de imposições alheias da vontade das partes, e muitas vezes que elas concordem ou seja a única possibilidade. Em relação ao IBDFAM, a experiência da própria Comissão de Tecnologia e Família, como ela surgiu e se isso antes da pandemia, porque eu acredito, apesar de fazer parte dessa Comissão de Família e Tecnologia, que a gente convida aqui os membros a se associarem também ao IBDFAM e se incluírem nessa comissão, acredito que a ideia surgiu antes, né, de qualquer necessidade por conta do isolamento. É muito mais uma percepção de como a tecnologia está influenciando esses relacionamentos e ela permite compatibilizar esses direitos. Um é a autonomia privada de quem deseja morar fora, mas tem um filho fora, ou sei lá, em outro estado, longe, né? Não impedir que alguém exercite a sua plena autonomia privada, mas preserve o direito dos filhos e consiga organizar essa convivência de uma forma funcional. Então, nesse caso que eu citei, a tecnologia foi usada já para isso, apesar de muita resistência de criança com Zoom, mas a gente tem aí muitas possibilidades no futuro, né, com realidade virtual, que melhorem esse relacionamento. Então, assim, eu queria que fosse abordado esse tema de acordo com a comissão de família mesmo, divórcio online, a convivência online. A Herança Digital foi o primeiro evento que eu participei. Foi. Isso é organizado lá e da onde surgiu essa verificação de necessidade de criação dessa comissão e para onde ela caminha, né? Esses estudos sobre direito digital mesmo, a influência dessas tecnologias no direito de família. Célia, realmente a ideia da Comissão de Família e Tecnologia, ela surgiu no ano passado, num evento que foi o Congresso Nacional do IBDFAM, que aconteceu, se não me engano, em outubro, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, nós estávamos reunidos, e aí a ideia, inclusive, foi da Elizabeth Lamosa, assim, o primeiro pensamento foi dela, que falou, olha, a gente precisa de ter um estudo sobre isso. Ela sempre muito ligada na tecnologia. Por quê? Porque nós temos todo um ambiente de proteção, da necessidade de proteção dos menores, das crianças, dos adolescentes. A gente vê as crianças e adolescentes com o celular na mão, tempo integral, os pais utilizando essa ferramenta, né, esse celular, enfim, como babás. Hoje você entra num restaurante e você vê diversas crianças sentadas quietinhas, vendo desenho, vendo não sei o quê, e os pais conversando e só vai trocando, né? Então, essa criança, como o doutor Spencer falou, ela já nasceu conectada, né? Tanto que a criança, quando nasce, ela já instintamente ela já faz esse movimento, e é incrível, ela já vem com esse chip, ela vem com o chip já, pum, ela já faz. Então, assim, de que forma nós precisamos proteger? Isso foi a primeira situação. O segundo pensamento foi, peraí, mas como que os pais vão proteger se os próprios pais não conhecem as ferramentas? Aí vem o assunto da inclusão digital. Né? Aí, veja, aí o fio vai puxando. Bom, aí nós vamos levar isso para um litígio, ou uma situação que chama o direito de família, chama a advocacia. Mas espera, como é que a advocacia vai operar isso também, se a advocacia não está preparada para isso? A advocacia não está preparada para oferecer um exercício da parentalidade através de um Zoom. Naquele momento, não se falava no Zoom. Então, como
convencer um cliente a morar que vai morar no exterior e a terminar com um litígio porque pode usar o WhatsApp, pode usar, enfim, né? Naquele momento a gente falava do WhatsApp. E aí a gente começou a puxar um fio e que vimos o tamanho da interseção, o tamanho da influência da tecnologia nas relações familiares. E aí, ainda com esse pensamento, logo em seguida, chegou em março, mais ou menos, né, que começou o nosso lockdown e aquela situação toda, que fez com que as pessoas ficassem em casa. Aí, aquilo que nós já estávamos conversando, no IBDFAN sempre muito, muito à frente, né? E esse grupo conversando e, opa! E aí a Beth falou, a Elizabeth Lamosa falou, olha, eu acho que chegou a hora. Vamos fazer, e o Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do IBDFAN, Maria Berenice Dias, pessoas incrivelmente vanguardistas, vira e fala, olha, nós confiamos em vocês e pode tocar. E o IBDFAN é isso, o IBDFAN é essa porta aberta. É a porta aberta. O IBDFAN eu chamo de um instituto da pós-modernidade, né? Tá à frente, pessoas que não param, né? E principalmente agora também, né? Em tempos de Lei Geral de Proteção de Dados, eu particularmente fiz o seu curso, e é legal também fazer um panorama aqui. Outra turma aberta, hein? Sim, bem curto sobre o quanto isso também influencia a atuação, inclusive do advogado e também do advogado de família, e o quanto é importante essa consciência, né, hoje, de realmente adequação, principalmente cuidado, né, no tratamento de dados, nas informações que são colhidas ou compartilhadas. Porque a gente traz para o direito de família, Célia, um campo de atuação de legislação, de interseção com o direito de família, que ele já existia, como o Marco Civil da Internet, por exemplo. Né? Já era uma ferramenta da qual os advogados já podiam fazer, mas assim, os advogados, somente aqueles que lidavam diretamente com o direito digital, é que sacavam logo essa ferramenta. Mas os advogados de direito de família, muitos nem tinham muita consciência do que trazia o Marco Civil da Internet, sabe? Então, e aí logo em seguida, e aí nós já estávamos muito lentamente discutindo, veja, a legislação já existia, né? Porque a LGPD é de 2018. Eu estou falando já do final de 2019, veja. Então, nós já estávamos aí começando a discutir a importância, qual o impacto que essa Lei Geral de Proteção de Dados vai nos trazer. Olha, o impacto é tão grande, é tão importante, não só para dentro do direito de família, mas para a atuação da advocacia, como um grande nicho de atuação de mercado da advocacia, que as pessoas só estão começando a tomar consciência agora. Eu acho que é muito típico da nossa cultura, né? A gente sabe tudo de última hora. Embora a legislação já esteja aí desde 2018, a gente é muito da prática, né, Célia? A gente busca logo, peraí, antes ela não estava em vigor, então eu não tenho outras coisas para me preocupar. E aí agora a legislação está em vigor, deixa eu aprender. Que bom! Deixa eu aprender, eu quero saber como eu posso fazer. E isso é muito importante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, olha o nome, Proteção de Dados Pessoais, e tem ali uma seção que trata especificamente da proteção da criança e do adolescente. E a Lei de Proteção de Dados fala sobre direito fundamental, direito da personalidade. E o que cuida o direito de família, se não o direito da personalidade? Não é verdade? Fala, levanta o dedinho, pode falar. Nesse ponto, também tem a questão, principalmente em relação a crianças, né, de superexposição nas redes sociais, questões super polêmicas de como os pais gerenciam redes sociais de filhos, ou até incluem esses filhos em suas contas pessoais, ou obrigam, né, entre aspas, a realmente... Isso era uma preocupação antes? É. As pessoas não se preocupavam com isso. E aqui fica muito mais uma provocação, né? O tempo é muito curto para a gente entrar especificamente em cada um desses temas. A ideia era principalmente mostrar, ainda né? Ainda temos bastante tempo, ainda tem uma lista aqui de assuntos com essa inter-relação entre família e tecnologia e repercussões jurídicas digitais.
Então, é muito mais realmente trazer uma consciência, né, e uma curiosidade sobre esses temas e principalmente mostrar o quanto eles estão presentes na nossa vida, além dos clientes, o quanto nós também, enquanto mães, pais, sei lá, familiares, temos essa responsabilidade e principalmente precisamos conhecer quais são, né, para exatamente estarmos ali. Então, já que você me provocou, sim, eu vou dizer o seguinte. A LGPD, principalmente nessa questão da criança e do adolescente, trouxe uma atenção. E aí o trabalho bastante interessante que a Comissão de Família e Tecnologia trouxe, eu acho que uma contribuição que a gente tem trazido, né? Porque o assunto não para e nós estamos fazendo cada vez mais eventos justamente para integrar as pessoas ao assunto, é chamar duas situações diferentes. Chamar os pais a responsabilidade, ao exercício da parentalidade, tá? Quanto ao que os seus filhos estão fazendo na internet. É como se o pai ou a mãe, dando acesso à internet aos filhos, é como se ele tivesse um livre acesso e, a partir dali, ele passa a ter um livre-arbítrio sobre tudo que está fazendo no mundo virtual. E não é assim. Estamos chamando a responsabilidade a esses pais, tá? Para o que os filhos estão vendo, o que os filhos estão fazendo. Por quê? A criança, ela além da vulnerabilidade natural, ela tem uma vulnerabilidade aumentada, exponencializada, em virtude da internet. Então, ela está ainda mais vulnerável no ambiente da internet. Isso é uma situação. Criança vítima, tá? E aí você tem diversas práticas que podem levar a atingir a personalidade da criança. O próprio sharing, que aí é a exposição demasiada que os pais fazem da vida daquela criança. Aquela criança vai crescer. Aquela criança vai ter uma vida individualizada, né? Fora do ambiente que os seus pais criaram para ela, ela vai crescer para além daquele ambiente. Bom, fora que o fato dela ser criança, ela não retira dela o direito do exercício da personalidade, né? Então, ela é um indivíduo, né? Tem o princípio do melhor interesse do incapaz. Então, tudo isso tem que ser resguardado. Fora o sharing, você tem inúmeras práticas ilícitas na internet. Isso estou falando de criança vítima, tá? Criança adolescente vítima. Então, a criança pode estar sendo vítima do lado de um pai ou de uma mãe, tá? De um cyberbullying, de um cyber extortion, de um sex extortion, ou seja, de uma extorsão por questão sexual, ou seja, uma foto que foi retirada de um adolescente, tem muito isso, né? Tira foto e confia e tal, e aí um outro amigo começa a extorquir o seu filho do seu lado, da sua filha do seu lado. Olha, se você não me der se você não me der R$1.000, eu vou colocar essa foto na internet. O seu filho está passando isso do seu lado e você não está vendo. Tá? Isso é uma situação, ok? Agora, também tem o papel do adolescente, da criança do adolescente, que não é a vítima. É a que provoca. Porque olha a historinha que eu coloquei. Um amigo do seu filho ou da sua filha, ou seja, se é amigo, normalmente amigo da escola, estão na mesma idade. Então, o seu filho ou a sua filha pode estar praticando um cyber extortion. Pode estar criando uma extorsão pela via digital. Pode estar fazendo um bullying contra um amigo ou uma amiga. Pode estar instigando sem saber, veja, ao suicídio uma criança ou um adolescente. Então, veja, não é responsabilidade dos pais? Já que você me provocou, Célia, então vamos chamar aqui. Olha como essa discussão é importante. Nós temos aí muitas pessoas que estão nos assistindo, vão continuar nos assistindo depois, para chamar a atenção de que a prática do ilícito pode estar acontecendo do seu lado. Tanto o seu filho como vítima, ou sua filha como vítima, como a pessoa que está praticando. E é de responsabilidade dos pais, tanto de do filho que está sofrendo, que você não está vendo, quanto do filho que está praticando. Veja, olha a responsabilidade. Gera responsabilidade civil? Gera responsabilidade civil também, né?
Ninguém vê o meu dedinho, ninguém vê, só aparece você. Entre aqui. E nesse ponto tem duas questões que são bem discutidas até nas lives do IBDFAN, Família e Tecnologia, que é o abandono digital, e que é exatamente isso, e a doutora Patrícia gosta muito desse tema, enquanto como, né, proporcionar, é uma coisa que ela vem estudando, segurança, porque a gente fala dos perigos, reconhece as fragilidades dos sistemas da educação, de realmente todos sabemos, mas como controlar, né? Quando a criança está online, o que ela está fazendo e qual esse limite de não invadir também a privacidade, dependendo da idade da criança. Então, assim, como conciliar isso é um ponto, e aí vem essa questão do abandono digital e da segurança. E outro ponto, para já pegar o gancho, é o direito ao esquecimento, porque a gente está falando da superexposição, e depois eu queria entrar nessa questão dos relacionamentos. Muito, sim. Posso me meter aqui um pouco? Pode, imagina. Deve. Vamos deixar o direito ao esquecimento, porque eu acho que são dois pontos bem, né? Quer dizer, tem tudo a ver, mas até para mim não é totalmente claro. Então, eu acho que imagino para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos Podemos fazer até um evento depois específico sobre isso. Exatamente. Então, para as pessoas que para mim não é claro, né? Que vivencio isso e trabalho com isso, eu queria fazer uma provocação maior. Vamos deixar o direito ao esquecimento para um segundo momento. Eu queria que você explicasse um pouco, porque para vocês da área digital, alguns conceitos, às vezes eu estou conversando com a Célia fala assim, que isso, que aquilo? Eu falei, Célia, translate into Português, por favor. Vamos ser mais específicas. O que vem a ser o abandono digital? Como é que a gente pode trabalhar esta questão do abandono digital? E vamos pensar um pouquinho mais além. Aonde as práticas colaborativas podem ajudar nesse trabalho? Excelente. Bom, quando a gente fala de abandono digital, você tem duas situações, né? O abandono digital é justamente essa prática que eu estava falando, dos pais entenderem que a internet, ou o filho, a internet tem livre arbítrio dentro da internet, ou seja, simplesmente é um ambiente onde os pais não cuidam, e a falta de cuidado é o abandono. Por isso a gente fala de abandono digital, porque é justamente uma área em que os pais não exercem a sua autoridade parental. E a autoridade parental, a gente, tanto o dever de cuidado, né, de zelo, de verificar o que seu filho está fazendo. Mônica, veja, se você leva o seu filho a um parque e o seu filho começa a falar com uma pessoa da qual você não conhece, primeira coisa que você faz, Mônica, ô filho, vem cá, quem é essa pessoa que você está conversando? Não é isso? Ou você vai até a pessoa e vai ver, quem é? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você está aqui sozinho? Onde você está? Ou seja, você já começa a querer situar, peraí, quem está falando com meu filho? Não é isso? Se é uma outra criança, você pergunta, cadê sua mãe? Sua mãe está onde? Porque você quer olhar a mãe da criança, porque a mãe da criança passa a ser sua referência. Por que na via digital você não faz a mesma coisa? E você sabia, parece até uma rádio relógio, né? Tem uma geração que nunca ouviu falar da rádio relógio, mas tudo bem. Você sabia que os jogos online, Mônica, os jogos online hoje trazem as principais plataformas de delitos? Porque nos jogos online, as crianças e adolescentes, eles conversam entre si. Eles trazem, eles dialogam, tá? Dialogam. E esse diálogo não é gravado. Por exemplo, no WhatsApp você tem como recuperar, mas no jogo online, não. Então, veja, com quem o seu filho está jogando? Você conhece? Se seu filho estivesse jogando bola lá no parquinho, você queria saber quem era. Mas e no jogo online? Não, os pais não sabem. Não, não sei. E eles podem se falar? Eu não sabia. Eles se comunicam. Antes você perdia seu filho na rua, agora você perde no ambiente digital, dentro da própria casa. Perfeito. Eu acho o máximo isso. Isso é o abandono digital, sabe? É minimamente você não tomar ciência ou consciência do que está acontecendo.
E aí eu entro no paradoxo que a Célia nos trouxe, que é o dever de cuidado, tá? Justamente para não configurar um abandono, porque o abandono, seu filho pode ser vítima, como ele também pode ser o causador, certo? Porque a inocência da criança, ele está fazendo um bullying e não está percebendo que o bullying está ficando cada vez... E vamos combinar que adolescente gosta de trabalhar com bullying, né? Brinca com isso, tá? Mas quem está sofrendo bullying não está sofrendo a brincadeira, não é? Até porque a pessoa que entra na brincadeira já não é mais bullying. E aí o adolescente já nem liga, poxa, ele não se chateou, então eu não vou mais brincar. Então, veja, então a provocação que a Célia fez é um paradoxo, na verdade, que ela trouxe, que é o dever de cuidar, de zelo, no ambiente digital, né? Ou seja, aí é o contrário do abandono digital, versus o direito à privacidade, exatamente, da individualidade daquela criança, daquele adolescente. Onde é esse limite, Célia? Essa é a discussão atual. Onde é o limite? Quais são as práticas? Veja, em nenhum lugar você vai estudar, você vai ter... não vai existir uma lei dizendo qual é o limite. Porque isso vai do caso concreto. O direito de família, quanto mais regra você coloca, mais engessado você vai ficando e maior a possibilidade de quebrar. Eu costumo muito dizer uma frase assim, tudo que é rígido demais, quebra. Então, quanto maior a probabilidade de conversar, melhor. Eu gosto muito de usar o princípio da razoabilidade. Você sempre vai me ouvir falando isso, porque eu acho que pauta todas as relações. Razoabilidade. E quando você trata com criança e adolescente, traga a razoabilidade. Então, vamos perceber, vamos chamar o filho mais para próximo. E aí... em algum desses eventos, falou o seguinte, uma mãe, que é colega nossa, eu só não me lembro exatamente quem foi que deu essa ideia, passou a trazer os filhos para a sala e vamos brincar no ambiente, ou seja, ela queria participar daquilo. O que você joga? Como é que eu faço para jogar? Me ensina, me explica, senta aqui, deixa eu ver. E a criança acaba gostando disso, né? Porque aí a mãe erra, poxa, mãe, você errou, poxa, mãe, meu filho, me explica aqui. E a criança passou aquela noite de integração com o filho, que normalmente o filho ficava no quarto ali, de repente trouxe o filho para perto. E também uma coisa que as pessoas esquecem, que é totalmente analógico isso, prestar atenção no comportamento do filho. Prestar atenção no comportamento. A filha está amuada, a filha não sai do quarto, a filha está triste. Você não vai chegar e vai perguntar para ela, minha filha, o que está acontecendo? Você não vai estudar o ambiente. Peraí, minha filha não está saindo de casa e ela está triste? Ela está triste porque ela não está saindo de casa ou porque alguma coisa aconteceu? Quem está aborrecendo? Por que ela está assim? Porque você conhece a sua criança, você conhece a sua adolescente. Então, no momento em que há uma movimentação no comportamento, você precisa ter essa atenção. Isso é o mínimo, isso. E isso é um comportamento analógico. Como a criança hoje está muito dentro de casa, vamos estudar o ambiente onde ela está? Vamos fazer uma verificação. E aí você foge do abandono digital, Mônica. Tá? Por quê? Porque você passa a dar atenção. Isso ensejaria, por exemplo, o que poderia ensejar em termos de penalização? Por exemplo, um pai poderia acusar o outro de abandono digital, por exemplo, um pai divorciado falaria, você abandonou digitalmente o meu filho. Quando acontece um genitor, né, acusar o outro de um abandono, porque, veja, o abandono digital nada mais é do que o não exercício da parentalidade. Então, é por aí. Então, muitas das vezes, Mônica, você se depara com a parte contrária, né, que não está ligado nisso. Nós estamos falando disso agora, nós estamos numa comissão que trabalhamos com práticas colaborativas, que trabalhamos com família e tecnologia. Nós estamos ligados nesse assunto. Vamos ligar os nossos clientes nesse assunto também. Mas será que a outra parte tem esse insight, né? Teve esse profissional do lado que fez uma orientação? Então, Célia, já vi seu dedinho. Só colocando assim, como que a gente vai entrar nesse ambiente
do adolescente, sem afrontar o adolescente, né? Porque o adolescente, o que ele quer é o mundo dele. O mundo dele é totalmente fora do mundo dos pais. Isso é uma Deixa, condição do mãe, adolescente. para, mãe. Não, A palavra não. que você mais ouve, mãe, para, mãe. A mãe não sabe nada, o pai sabe muito menos, e aquela coisa, né? Então, porque ele começa a estabelecer uma independência. É na adolescência que se começa a estabelecer uma independência. E a independência começa por aí. Né? É você negar pai e mãe, porque é uma forma que você tem de descolar. Isso não quer dizer que não ame, que não... O adolescente, nessa hora, ele não sabe disso, tá? Mas é um movimento natural. E aí, como você vai fazer, Célia, para poder olhar o celular do seu filho ou da sua filha? Né? Conversa. É o negar pai e mãe no bom sentido, não no sentido do Bert Hellinger, da constelação familiar, né? Não. É o negar pai e mãe, tipo assim, ai, mãe, pai. Exatamente. Fica lá que eu fico aqui. O seu mundo é esse, o meu mundo é esse. Né? Você é papai, então, você é mamãe, mas fica você, papai e mamãe, no seu quartinho. Isso. Deixa eu quietinho na minha sala. Exatamente. Esse dia foram os amigos do meu filho lá jogar e assistir filme e tal. Ele falou, pai, por favor, eu tava fora de São Paulo e meu marido estava com ele em casa. E ele falou, pai, por favor, você gosta de assistir filme nessa TV aqui, legal, do quarto, né? Você pode, por favor, não sair do quarto? Ele falou, e se eu quiser ir comer na cozinha? Você pede para mim e eu trago para você. É por aí. Porque você pode ficar prisioneiro no seu quarto, papai? É individualidade. Ou seja, é o momento em que ele está começando a bater as asinhas, né? É individualidade, Mônica. Por mais que seja difícil, isso é necessário. Isso é necessário, né? E aí, o que eu penso? Né? Trazer o filho e a filha ao diálogo, mostrar essa realidade. Mostrar, olha, existe essas práticas, não é chegar e dizer, meu filho, vem cá, eu quero sentar com você. Aí lá vem aquele papo de mãe, lá vem aquele papo de pai, porque é chato, né? Vamos sentar aqui para ter uma conversa séria. E não vai prestar atenção no que você está falando. Não vai. Fala, então, mãe. Fala. Pois é. Já acabou? Vai, mãe, fala rapidinho que eu tenho um negócio ali. Ou seja, a questão é justamente fazer... Meus amigos estão me esperando para jogar. Isso. Fazer uma integração. Faz uma integração. Entende? Promove você um jogo. Chama os amigos para dentro, mas quem está promovendo é você. Entendeu? Mas a questão é conversar. Filho, olha, tem essa ferramenta aqui, que nós vamos fazer essa limitação, mas para fazer isso, sem que ele se ofenda, poxa, minha mãe botou um negócio aqui no meu celular que vai me limitar, minha mãe botou um negócio aqui no celular que vai saber onde eu tô, para que isso não ofenda, traga o filho para essa realidade. Filho, olha só o que aconteceu. Filho, você viu essa matéria? Olha o que aconteceu com essa fulana. Aconteceu isso assim, assim, assado. Olha só que coisa, hein? Mas você sabe que o fulano que fez também pode ser punido? Trazê-lo para essa realidade. Porque mas são realidades muito engraçadas, né, Patrícia? Outro dia uma amiga nossa estava aqui e ela falou assim, você não sabe, eu dei uma festa surpresa, porque ele fez 15 anos, né, no meio da pandemia. Meu filho fez em janeiro, mas esse amiguinho dele fez agora, amiguinha, né, amigo, né, de 15 anos. Para mim, amiguinha é meu bebê. Mas esse amigo dele fez agora no meio da pandemia, maio, junho, sei lá. E ela falou, Mônica, eu resolvi fazer uma festa surpresa para ele. E aí eu pedi ajuda de 2 melhores amigos dele. E aí os amiguinhos dele falaram, vamos lá, né? É automático falar, amiguinho. Vamos lá, tia, a gente vai te ajudar e tal. Aí organizaram tudo. Então 7 horas da noite vai ser a festa. Todo mundo no Zoom, ele vai entrar no Zoom porque a gente vai falar que a gente vai cantar parabéns 2 pessoas, e aí de repente aparece 30. Legal e tal. Aí, quando chegou 1 dia e meio, ou 2 dias antes da festa, um dos meninos ligou para essa minha amiga e falou assim, tia, eu fiquei pensando, se já não tem muito a ver a gente misturar fisicamente 2 turmas diferentes, mas até aí no físico fica uma turminha na sala, a outra fica na varanda, ou uma turminha fica na varanda, a outra fica no home theater, mas digitalmente não dá para separar. Então, vamos fazer 2 festas surpresas? Uma com a turma do clube, outra com a turma do colégio. Eu organizo a turma do colégio, e aí eu já falei com o X, e ele vai organizar a turma do clube.
E aí teve 2 festas surpresas. Então, a primeira já foi um susto para ele, porque ele não esperava, ele estava super triste de fazer aniversário no meio da pandemia, né? Aí veio os amiguinhos. Aí ele, tá, mãe, agora tudo bem, eu tô cansado. Não, aí ele falava assim, não, agora você tem que dormir, você tem que fazer sei lá o que. Ele, não, mãe, deixa eu ficar um pouco mais... Não, mas precisa, não sei o que. Fez ele desligar, e ele, tá bom, mãe, não sei o que, desligou. Aí, de repente, veio a outra festa surpresa, quer dizer... São realidades que, se você parar para pensar, como é que você junta realmente 2 turmas, né, no ambiente digital? Como é que ia ser a conversa digital? Já é um pouco mais truncada, de 2 turmas, quer dizer, é uma coisa engraçada. Foi uma percepção muito de quem está completamente dentro do mundo digital, né? E a gente jamais ia pensar, né? Quer dizer, vai misturar todo mundo e tudo bem, vai cantar parabéns, mas desculpa, eles iam ficar mais 2 horas ali conversando digitalmente ou jogando um jogo digital. Sim. Não rola, entendeu? 2 turmas diferentes, não sabe quem é quem, entendeu? Porque hoje eles fazem o compartilhamento de tela e jogam, mostram um para o outro e depois entra o outro no jogo e vão mostrando, né? Então, essa é a realidade. Né? Fala, Célia. Essa colocação da Mônica tem tudo a ver com a primeira lá, quando eu levantei o dedinho, que é exatamente quando surgem conflitos, né? Esse foi um conflito e foi resolvido de forma totalmente consensual, sem maiores intervenções. Colaborativa, né? Exatamente. É um filho colaborativo, já puxou a mãe. Mas, voltando à pergunta, né? A colocação da Mônica. Como não interferir ou compatibilizar essa autonomia da criança, essa privacidade, e se isso repercute, esse abandono digital, em relação ao outro genitor? Como fazer num caso de conflito? Esse que a Mônica citou foi ótimo, já resolveu, já teve a solução, já foi aceita, já está ali. Mas o terapeuta, por exemplo, um profissional da saúde infanto-juvenil, num caso de conflito entre os genitores, ou até mesmo para fazer essa ponte, falando aqui das práticas colaborativas, né? Para o adolescente que talvez esteja ou sofrendo um bullying ou passando por alguma questão sensível num ambiente virtual, seja ele praticando ou sofrendo, ou sentindo alguma superexposição ou um abandono, ou seja lá o que for, pode ser um canal. Aconteceu num caso específico meu, a gente fez um acordo e o filho agora está com 15 anos e disse que não quer mais ver a mãe na pandemia, é chato, ficar entrando no Zoom, não quer saber. E aí, qual foi a solução, né? Como fazer? Vai entrar com uma medida judicial para falar que isso é abandono ou talvez uma alienação parental do genitor? A criança tem 15 anos, né? É um adolescente, vai ser ouvido, mesmo que tenha qualquer medida efetivamente, no sentido prático, não vai resolver aquele conflito, ainda pode escalar. Então, a saída foi encaminhar exatamente a mãe para conversar com um terapeuta infanto-juvenil para saber o que está acontecendo, como ela pode ter uma melhor abordagem, respeitando esse tempo, porque sem conflito familiar, a adolescência já é um período de grandes transformações. Num ambiente de conflito, isso fica muito mais exacerbado. Então, assim, as práticas colaborativas permitem esse olhar e que não é exclusivo das práticas, né, Mônica? Muito importante. Num grupo de estudos recente agora de compartilhamento de novidades ou do que foi trazido para um fórum internacional, uma pessoa da nossa capacitada em práticas, que é super atuante no ambiente das práticas colaborativas, falou sobre isso também, que é o que a Patrícia fala, dessa postura colaborativa, de você também se valer de ferramentas e desse olhar multidisciplinar, interdisciplinar e cuidar do conflito, independente da participação ou não de uma prática colaborativa ortodoxa, mas o ideal é que esse método seja o mais abrangente possível e que ele realmente cuide da sua finalidade, que é chegar num acordo, que é resolver o conflito, que é realmente prever um novo modelo de convivência, ou seja lá do que for ao longo do tempo, e que isso funcione, né? Então, era bem isso, assim, que tem tudo a ver o que a gente está falando com a prática que a gente abraçou como modo de trabalho, né? Essa questão da pessoa buscar um auxílio de um profissional, como eu faço a abordagem do meu filho, isso é muito importante. Você trazer um profissional, como profissional da psicologia, né, que vai trabalhar melhor essa forma de abordagem, até porque ele vai precisar saber como é o filho. Normalmente, até muitas das vezes, é o próprio psicólogo do adolescente ou da criança que pode melhor orientar. Né? Ou o psicólogo que seja psicólogo da família, enfim. Então, a prática colaborativa é interessante porque ela trabalha com essa multidisciplinariedade que é muito bacana. Você não pode colocar o jurídico estanque,
dentro de uma situação de família que é completamente emocional. É totalmente emocional. Então, agora, a primeira questão que você falou... O judiciário não vai saber como lidar com isso. Não. Por isso que a prática colaborativa é importante, que muitas das vezes a gente já traz a solução. A gente já retirou o conflito, ou a gente já identificou onde está o conflito e vai direto no ponto ali. Se a prática colaborativa ela vai acontecer, ainda que o litígio permaneça. Não é verdade? A gente já trabalhou, chegou no litígio, tudo bem, mas a gente já sabe exatamente qual é o ponto do litígio, o ponto nevrálgico. Toda aquela camada que as partes colocam como litígio, a gente já conseguiu retirar com as práticas colaborativas, e aí, às vezes, infelizmente, fica um ponto ali que a gente não consegue. Mas a gente vai trabalhar somente aquele ponto, porque as práticas colaborativas já facilitou esse trabalho. Tá? A questão do abandono digital em relação ao outro genitor, o abandono digital, repito, advém de uma responsabilidade, tá? Você gera uma responsabilidade, tá? É um exercício da parentalidade, o dever de cuidado. Quando você abandona digital, você deixa de cuidar. E isso, sim, pode ser tratado num ambiente, por exemplo, de uma situação de guarda, tá? Ou de comportamento, porque às vezes o filho tem os genitores têm a guarda compartilhada, não querem mudar essa realidade, mas chamam os advogados para poder, olha, precisa de um ajuste. Eu não quero tirar a guarda dele, eu não quero brigar pela guarda. O que eu quero, na verdade, é chamar a consciência de que isso aqui está ruim. E se essa prática continuar, aí eu vou ter que brigar. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, Célia, ao abandono digital é o não cuidado, é o deixar de ter zelo e por isso, obviamente, chama a uma responsabilidade. Porque você tem o dever de cuidado. Quando esse dever não é cumprido, chama a responsabilidade. Pode o outro genitor reclamar? Claro que pode e deve. Se o outro genitor está verificando isso, deve reclamar. E aí utiliza-se os advogados, se eles existem nesse momento, utilizam-se os advogados como ponte de fazer essa... Aí vem a prática colaborativa, Eu ligo para a Célia, olha só, aquele caso que nós temos em comum, olha, a minha cliente aqui está reclamando que tal prática está acontecendo, verifica lá com o seu cliente, vê se tem como a gente resolver isso. Isso é uma prática colaborativa. Aí a Célia vai me retornar, olha, conversei com o meu cliente, ele falou isso, assim, enfim. Podemos até fazer oficinas, a prática colaborativa traz isso, Então, eu posso conversar com a Célia, olha só, tem uma oficina de inclusão digital para ensinar os pais a verificarem isso, podemos fazer oficinas, tá? Os genitores podem contratar um profissional, e esse profissional vai prestar essa assistência a ambos os genitores. Isso é uma prática legal, são oficinas. Oficina de inclusão. Como é que é essa oficina de inclusão digital? Adorei essa história. Adorou? Então, a oficina o que é a oficina? Você chama um profissional e ele faz um cursinho. Então, por exemplo, os pais, digamos, o cliente da Célia não tinha percebido, ele nem sabia o que era um abandono digital. E ele vai dizer assim, mas doutora Célia, eu não faço a mínima ideia de como eu faço isso. Eu não sei, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para criar bloqueios para o meu filho a certos sites? Ele não sabe que o próprio Google, o próprio sistema do Google tem o controle de parentalidade. Ele não sabe que o Windows tem o controle de parentalidade, ele não sabe acessar isso. Então, a Célia me liga e fala assim, doutora Patrícia, quem sabe a gente não verifica um profissional e vamos colocá-los numa oficina? Os genitores. E não precisa ser concomitante, não. Se não tem como estar num cursinho concomitante, a gente pega esse profissional, puxado, obviamente, pelos interessados, e aí ele vai, olha, 2 horas com o pai, 2 horas com a mãe, ou com a mãe, com o pai, enfim. Nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Muito legal essa história. São oficinas. Então, essas são Rio ideias. Tem oficina no Rio, na Barra, no Fórum da Barra, tem várias oficinas de parentalidade, tem várias coisas profissionais. Você falou oficina, eu pensei que fosse oficina de parentalidade. Aí você falou esse negócio da oficina de inclusão digital. Nossa, é super legal para a gente, advogado de família que trabalha com isso, exatamente. É super legal para a gente indicar para os nossos clientes e para as famílias, Quer dizer,
para também elas adentrarem ao mundo das crianças. Por exemplo, eu estou num caso agora específico também, que o garoto está sofrendo muito, né? Tem várias questões aí envolvidas, além da separação da mãe. Na verdade, a mãe está se separando do pai socioafetivo dele, não do pai biológico, que o pai biológico é outro. Então, ele está sofrendo um abandono duplo, porque ele já teve um abandono do pai biológico e agora está tendo do pai socioafetivo. Tem uma história aí bem complicada, bem complexa. E a fuga dele são os jogos, né? Então, ele fica o dia inteiro no joguinho, quer dizer, o dia inteiro não, o tempo que ele é permitido no joguinho, óbvio. Os pais, tanto a mãe quanto o Essa pai... vulnerabilidade, Mônica, aumenta o alerta, tá? Exatamente. Então, na aumenta o verdade, alerta. ele falou, e a gente está num caso colaborativo, e a gente está com as profissionais de saúde mental nos ajudando. E elas conversaram com ele, e ele falou, lá nos jogos, eu me solto, ali eu sei que eu estou em outro mundo, eu não tô num mundo onde meus pais estão se separando, eu não estou num mundo onde a minha escola não está funcionando, eu não estou num mundo Ele onde... descola da realidade assim. Entendeu? Então, ele descolou, ele fala lá, eu consigo ser eu. E aí ele ganha dinheiro, e aí ele dá para quem ele quer. Então, ele dá para o avô, para a avó, ele dá para o outro, o avô e a outra avó que ele está se sentindo abandonado por eles, ele dá para o pai biológico que ele nunca vê, ele cria uma realidade dele dentro do mundo virtual. E é uma coisa muito maluca. Ela está ciente disso, está acompanhando, ele está, né, sendo acompanhado terapeuticamente, e as profissionais de saúde mental estão entrando nisso, estão entrando nesse mundo dele e falando essa linguagem com ele, para ele, através dessa linguagem, explicar, porque a valorização dele, a maneira como ele se posiciona no mundo é sempre em relação ao jogo. Então, o número de prêmios que ele dá, o nome que ele dá para os personagens o nome das pessoas que ele mais gosta. Olha que bacana. Ele totalmente se comunica através do mundo virtual. Então, muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, porque vocês trazem profissionais que vão cuidar justamente desse ambiente. Como eu vou de escola, como eu vou trazer o meu filho de volta para a realidade, né? Como tem até um período aí de fazer esse, né? E tudo bem ele usar essa válvula de escape, porque está fazendo bem para ele. Essa válvula de escape dele criar o mundo dele virtual e usar isso para sair um pouco da realidade que tem sido dura, ok. Mas ele sabendo que ele está fazendo isso, quer dizer, ele consciente de que isso não é a realidade dele. Claro. Ele sabe que isso, ele tem que saber que isso é uma válvula de escape dele, que isso é uma coisa que ele usa para relaxar, mas não é a realidade Ou dele. seja, nesse caso, não há um abandono digital. Por quê? Não. Pelo que você está me dizendo, os pais, o pai socioafetivo junto, os pais estão percebendo, né? E chamaram já os profissionais para dizer, olha, como é que eu faço para adentrar? Mas demoraram para perceber. Num primeiro momento, eles achavam... Mas é aquela geração que só vinha bronca, porque ele ficava o dia inteiro no jogo. Até a hora que a gente falou, olha, não adianta ficar dando bronca, é a válvula de escape dele. Então, não adianta você ficar o tempo inteiro chamando a atenção dele, chamando a atenção dele, chamando a atenção dele, chamando a atenção dele. Que vai distanciar cada vez mais. Exatamente. Ele vai cada vez mais fugir para o mundo virtual dele. Então, essa é uma situação de que você me mostra que não há um abandono virtual, porque, percebeu-se, então, nesse momento, tá, pode ser que tenha tido lá atrás, mas nesse momento agora, não me parece o contrário, né? Peraí, percebi que está acontecendo uma coisa estranha, então estou indo lá. E outra situação do abandono digital é o inverso, tá? É o não exercício da convivência pela via digital. Hoje, por exemplo, nós estamos no isolamento social, muitas pessoas não podem viajar para ver seus filhos ou não podem estar junto com os filhos, mas você tem a via virtual, a via digital, melhor, virtual não, digital, da qual você pode fazer esse exercício. E aí, Mônica, você imagina a criança está sentadinha esperando, porque às 5 horas o pai vai aparecer no Zoom para poder conversar com ele. E o pai não aparece.
Qual é a diferença de um abandono quando a criança está esperando para o pai vir buscar para poder sair e o pai não aparece? É a mesma coisa. Para a criança, a gente pensa assim, nós somos num mundo híbrido, né? Nós nascemos analógico e estamos convivendo num mundo conectado. A criança não é no mundo híbrido. A criança nasceu conectada. Então, aquilo ali para ela é realidade. Por isso que eu não gosto muito de falar virtual, porque virtual parece que não é real, né? Isso que nós estamos vivendo aqui agora é real. Né? Nós estamos tendo um relacionamento pela via digital, mas ele é real, não é virtual. Para a criança é totalmente real, é totalmente dentro da realidade dela. Então, na hora que um pai, estou dando um exemplo, né? Marca às 5 da tarde, num sábado, para conversar com o filho pelo Zoom e não aparece, isso é um abandono. E é um abandono digital, porque o pai fala assim, ele não pode, mas eu não tenho como ir lá no meu filho por causa da pandemia, eu não tenho como ir. Não, mas peraí, mas você tem a via digital. Eu tenho um cliente que é médico, ele está vendo os filhos só digitalmente, porque ele está na linha de frente do Covid. Imagina. Entende? Então, assim, na hora que a criança sofre o abandono, tá? E a gente tem que entender que esse abandono é da realidade da criança. Você pode não entender como abandono. O abandono seria se o pai não tivesse vindo aqui, mas isso é dentro da sua realidade, da minha, da Célia, né? Que vivemos numa época em que pai e mãe vinham buscar, passava final de semana e tal, devolvia a criança. Não, hoje não. Hoje nós temos um outro tipo de relacionamento e a criança não teve esse relacionamento que a gente está falando. Ela tem esse relacionamento. Olha o exemplo desse seu clientezinho aí, né? Desse menino. O mundo virtual, e aí sim é um mundo virtual, né? Que ele vive dentro do jogo, para ele está sendo mais real do que o mundo real. E esse que é o perigo, né? Porque o mundo virtual, assim, ele não é o real. O mundo digital pode ser o real. Entende a diferença? Isso é importante, tá? Fala, Célia, dedinho. Eu acabei de ler um livro que se chama No Labirinto do Cérebro, e é do neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, e ele fala, né, é um livro que, assim, tem que ter muito, não pode ser nenhum hipocondríaco para ler, já viu, senão você acha que tem todos os sintomas de tudo que você está lendo ali, mas a curiosidade sobre esse livro é muito do funcionamento, né, da memória, da experiência, então ele fala que a associação da linguagem, então é bem interessante por isso, e eu citei o livro porque tem tudo a ver com a experiência e com o que a gente está falando sobre essa convivência virtual. Então, na verdade, se você proporciona uma experiência, e aí entra até aquela questão também para os advogados ou psicólogos que estão nos assistindo sobre falsas memórias num lado negativo, tem as falsas memórias, que não são falsas, mas assim, você pode também estimular boas memórias, criar ambientes em que essa convivência seja muito agradável, que os pais e os filhos, apesar da limitação física, da presença, do cheiro, do abraço, mas que você consiga realmente lembrar, nesse período, meu pai todo dia, 5 horas da tarde, entrava lá e falava comigo. E, logicamente, eu li também, porque crianças muito novinhas, e eu citei o caso da que foi para outro país, ela tinha 3 anos. E 3 anos, a própria criança não quer entrar no Zoom toda hora, né? Ainda que isso seja convencionado. E fica aquela desconfiança de que, será que a mãe não está colocando? Ou o contrário, será que o pai... Como tornar? Então, aí também vem um desafio, né? Como tornar isso atrativo? Atrativo então, e mais real. Vou te responder 2 perguntas numa só. Quem na nossa geração falava 2 coelhos com uma cajadada só. Caminhando para o final. Pois é. Então, por isso que eu vou matar 2 de uma vez só. Porque a Célia me fez uma pergunta assim, para onde caminha os assuntos da Comissão de Família e Tecnologia lá do IBDFAM? Para onde caminha? Ela perguntou isso, né? Bem, e agora ela está falando sobre isso. Como tornar mais atrativo? Olha, nós estamos a um passo de uma modificação muito grande na nossa vida em relação à tecnologia. Está chegando o 5G. E a Célia é uma estudiosa da tecnologia, ela já deve perceber o que eu vou falar. O 5G vai mudar a nossa realidade digital. Por causa da velocidade, vai fazer com que toda a internet, é isso que a gente está fazendo hoje, vire brinquedo perto da tecnologia 5G. E aí, Célia, eu trago para você, falo assim, eu não quero entrar no Zoom para ver meu pai, minha mãe. Vou te fazer uma pergunta. E se você coloca um óculos
de realidade virtual na criança, né? E ela vai se encontrar com o pai ou com a mãe ali na frente dela. Hoje nós já temos esse brinquedinho, eu tenho esse brinquedinho aqui em casa, onde se pode assistir jogos como se você estivesse sentado na arquibancada. Você assiste jogos da NBA, você assiste jogos da Champions, e com aquele óculos, é como se você estivesse num lugar. Você olha para o lado, você vê uma pessoa do seu lado, você olha para o outro, né? Só falta sentir só falta ser 4D, né? Porque 3D não é 4D, né? 4D você teria a sensação física, né? Bom, por enquanto, tá? Eu acho que o 5G vai trazer aí umas novidades ainda, tá? Umas novidades. Então, Célia, para onde nós caminhamos? Nós caminhamos para a tecnologia 5G, tá? Que é onde nós vamos... tudo isso que está acontecendo aqui na nossa frente vai passar a ser um brinquedo. Vai passar... Ih, gente, lembra como era? Olha só, porque a velocidade vai ser muito maior. As nossas conversas serão por via digital, mas num ambiente virtual. Nós estaremos numa sala, não uma sala de Zoom, nós estaremos num ambiente de Zoom, tá? Onde eu estarei sentada num sofá, a Mônica no outro, a Célia no outro, nós estaremos nos vendo completamente em 3D e não em 2, como nós estamos vendo agora. Então, eu acho que... Meus olhinhos estão brilhando aqui. Exatamente. Meus olhinhos estão brilhando. Pois é. Assim, E é para onde nós estamos caminhando. Você veja só, Isaac Asimov, que é um autor muito famoso, ele escreveu uma série de livros falando sobre robôs. O mais famoso é Eu, Robô, né? Então, ele escreveu uma trilogia, e o Eu, Robô é um deles. Ele escreveu isso na década de 30. Na década de 30. Eu fico assim, gente, que homem é esse? Ele veio do futuro. Pode ser que daqui a alguns anos a gente perceba que o futuro, a gente pode se comunicar com o futuro, com o passado, enfim. Eu não sei o que vem por aí. A tecnologia é muito rápida, como disse o professor Spencer, é tudo muito rápido, e é verdade. Então, para onde nós caminhamos? Nós caminhamos para essa tecnologia ultra conectada, aonde nós vamos trabalhar muito, muito o direito da personalidade, muito a LGPD, muito, porque nós vamos precisar cuidar do tratamento dos dados pessoais, das informações pessoais, cada vez mais. Então, assim, incluir na advocacia a LGPD na vida das pessoas, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você trazer para a sua advocacia o tratamento dos dados, os direitos que essa legislação traz a cada um de nós como titulares dos nossos dados e das nossas informações, é o que há. Eu vejo que é para esse caminho que a advocacia vai caminhar em relação à tecnologia, cuidando do tratamento dos dados. E tem muita novidade que vai melhorar, vai ainda melhorar as nossas práticas colaborativas, ainda mais. A via digital já traz enormes ferramentas para as nossas práticas colaborativas, o WhatsApp, enfim, isso tudo vai passar a ser brinquedo daqui a bem pouco tempo. Então, é isso, Célia, eu acho que eu matei 2 perguntas suas com uma cajadada só. Sim, muito, muito, muito obrigada. Agora, eu acho que, infelizmente, eu tinha algumas outras questões, fica para um próximo encontro. Algumas várias, mas vou passar a palavra para a Mônica, agradecendo desde já a presença de todos e chegando no encerramento, mas muito obrigada, Patrícia, foi realmente esclarecedor e super importante. E muito obrigada por adorar as práticas colaborativas, já praticar. Imagina. Eu queria deixar os meus contatos, né? Caso as pessoas queiram fazer contato, vou deixar aí na tela o meu Instagram, que aí pode mandar direct, e aí olha essa coisa moderna, pode ler o QR Code, e aí o QR Code vai te levar diretamente para mim, olha que coisa. Nada então, digital, né? Então, olha, mira o seu celular para o QR Code. Enfim, eu estou totalmente à disposição da OAB de São Paulo, da Comissão de Práticas Colaborativas, coloco também a nossa Comissão de Família e Tecnologia do IBDFAN totalmente à disposição, podemos fazer eventos conjuntos,
Podemos falar sobre a questão do esquecimento aí que a Célia trouxe à tona e a Mônica também. Então, tem diversos assuntos que a gente pode tratar, tratando de direito, família e tecnologia. Então, estou completamente à disposição. Agradeço muito esse espaço e espero pelos próximos, tá? Um beijo para vocês, muito obrigada. Estou à disposição, podem entrar em contato comigo que eu respondo, tá bem? Temos muito a falar ainda e, assim, eu acho que temos muito evento aí pela frente. Vamos fazer uma excelente parceria, IBDFAN e Práticas Colaborativas, OAB. Estamos também totalmente à disposição. Eu também estive lá no IBDFAN, na conferência, também me senti super acolhida, muito feliz, né, de estar aqui, podendo encerrar esse evento. Realmente a gente trouxe, né, foi a pontinha do iceberg, que é tanta informação, é tanta novidade, que quando a gente levanta um ponto, a gente começa a discutir, a gente percebe que tem muitas outras coisas para ainda abordar, né? Então, eu acho que a função hoje era essa mesmo, né? É deixar com um gostinho de quero mais, é dar azeitona na boca, para depois a gente oferecer a empada outro dia. E a gente conta com você, Patrícia, obrigada pela sua presença. A Célia já é de casa, mas mesmo assim, apesar dela ser de casa, obrigada, Célia, pelo seu esforço. A Célia é uma pessoa incansável em nos apoiar e estar junto com a gente em todas as nossas iniciativas, uma parceirona. E muito feliz de estar aqui, podendo proporcionar esse tipo de parceria, agradecer mais uma vez a Secretaria de Comissões, que é bárbara com a gente, que nos dá um apoio maravilhoso, realmente eles são incansáveis, o Davi que estava nos auxiliando aí desde o começo. Vamos fazer uma campanha aí para o Davi cada vez mais estar junto com a gente, nos nossos eventos femininos, nas práticas colaborativas é o que mais tem, né? Mulheres. Queria agradecer também a Júlia, nossa secretária-geral, também incansável, trabalha muito para fazer essa coisa andar. Não é fácil, a gente está fazendo uma média de 2, 3 eventos por mês, e é corrido. A gente está com um foco bem grande em fazer a coisa caminhar. Então, eu estou muito feliz de estar encerrando esse evento, com gostinho de quero mais. Obrigada, Patrícia, obrigada, Célia, obrigada, Júlia, obrigada a todos os presentes e obrigada a quem vai nos assistir depois. E vamos em frente. Muito obrigada, um beijo a todos e um bom dia. Tchau.